Olá, olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos conversar sobre o deslocamento da placenta. E isso é algo que acontece em muitas grávidas no início da gestação. Então vamos conversar e vamos aprender. Eu vou contar para vocês a minha experiência. Acredito plenamente que se clicaste nesse vídeo é porque estás a passar por isso nessa fase. Então eu vou partilhar com vocês a minha experiência, o que eu vivi, o que eu aprendi e como é que eu me comportei durante isso. 4 dias após eu descobrir que eu estava grávida, eu sentia muita tontura mesmo, muita fraqueza, eu não conseguia me manter em pé, não conseguia cozinhar. As coisas básicas que eu fazia em minha casa eu não conseguia, nem conseguia trabalhar. Então, depois de algum tempo, eu comecei a achar estranho. E eu tenho uma ajudante do lado e meu esposo perguntou na ajudante: você que já tem 3 filhos, o que é que uma mulher pode fazer quando tem muita fraqueza no início da gestação? E ela sabiamente disse: olha, eu aconselho-vos a ir para o hospital. Eu passei por isso numa das minhas gestações. Fui para o hospital, fiz um repouso médico, deram uma receita, fiz isso e aquilo e passou. Então graças a Deus, fomos num estabelecimento privado, porque quem é angolano sabe que os serviços públicos deixam tanto quanto a desejar. Chegamos lá, fizemos alguns exames e estava tudo bem comigo. E o doutor pediu também uma ecografia. Na ecografia nós constatamos, o doutor, porque nós não conseguíamos ver, que tinha um pequeno deslocamento, mas o deslocamento era pequeno, estava a começar. Fiz uma medicação, passei por soro, creio que num vídeo que eu contei da gravidez deu para ver. Fiz o soro, muito soro, fiz uma medicação, depois deram-me alta e fui para casa, isso durante 4 dias ou 5, uma semana, já não me lembro. Depois fui para casa e fiz uma medicação extensa e nada barata. Fiz uma medicação, eu tinha progesterona, tinha muita progesterona. Tinha progesterona, tinha o pré-natal, tinha um medicamento chamado Nausef, que é para salivação e enjoos, tinha papaverine, tinha Spafan, não sei como o doutor é francófono, então deu-nos alguns medicamentos, a maior parte deles eram franceses. E lá fomos nós, cumprimos a medicação, cumprimos o repouso, ele receitou para mim repouso absoluto. O que é que eu fiz durante essa fase de repouso? Eu fiz o repouso absoluto na primeira semana. Na segunda semana, tivemos alguns problemas. Vocês sabem que eu administro um salão, nosso salão, tivemos alguns problemas no salão e eu tive que passar a vir de uma vez por dia para supervisionar, ver as coisas. E o que é que eu fazia? Como eu trabalho por baixo do meu prédio e o doutor aconselhou não subir muitas escadas, então eu descia a escada. Na segunda semana, resolvia as coisas e subia. Na terceira semana, eu já estava a me sentir bem melhor. Né? Oramos, confiamos em Deus e o que é que aconteceu? Durante essa fase nós não ficamos simplesmente na vontade, nós investigamos muito, nós lemos muito mesmo, procuramos entender o que era isso, o que é que causa, como prevenir, quantas mulheres já te passaram por isso, vimos muitas coisas, relatos, vídeos de doutores. E vimos que o deslocamento que eu tinha não era tão grave, as coisas que eu sentia, porque em nenhum momento eu tive sangramento, em nenhum momento. Então, depois eu já descia, na terceira semana, descia de vez em quando ao salão, quando tinha clientes, tipo, eu descia a ver as coisas, não sei o quê. Quando tinha um cliente que tinha que ser eu atender, eu descia, atendia o cliente, depois voltava a ir para casa e ficava de repouso. E a única coisa que eu fazia na minha casa era, às vezes, cuidar do meu filho e temperar o almoço, às vezes dar uma mão aqui na senhora, porque ela não pode fazer todo o almoço, né? Eu gosto de dar o meu toque na alimentação da minha família.
Então foi isso que eu fui fazendo ao longo dessa semana, cumpri o repouso logo no princípio absoluto, depois fui voltando paulatinamente à minha rotina, mas não drasticamente, ainda fazendo as coisas com calma, mas fora de atender um outro cliente, eu já não saía para absolutamente nada, eu não fazia nada fora de atender um ou outro cliente. E foi isso que eu fui fazendo. Após quase um mês, voltamos ao hospital, fizemos todas as análises, fizemos a ecografia e viu-se que está tudo bem. Os membros, o bebê ou a bebê está com todos os membros a bebê. Acreditamos que uma menina está com os 2 membros superiores, 2 membros inferiores e ela está perfeitamente bem. Isso deixou-nos extremamente felizes, sentimos-nos extremamente abençoados por isso. E o que é que causa, na verdade, esse deslocamento? Pelo que eu pude entender, ainda não tem um estudo que comprova o que realmente causa. São N motivos que causam isso. Primeiro pode ser porque a mãe tem falta de nutrientes e eu acredito que é isso que aconteceu comigo, porque eu não estava, no princípio eu não tinha apetite, então não me alimentava muito bem. Como eu não sabia da gestação, eu não fiz nada tipo para me preparar para entrar para a gestação. Tanto é que um dos soros que eu fiz, acho que é complexo B, fiz muito complexo B, fiz soro com muitas vitaminas, eles acrescentavam muitas vitaminas, eu fazia um soro que durava 2 horas e fazia outro soro que durava 4 horas, então eram 6 horas no período da manhã e 6 horas no período de noite. E ele deu muitas proteínas para mim, porque eu precisava de proteínas, eu não tinha nenhuma proteína tipo suficiente para mim e para o bebê. E depois, muitas das vezes a mãe não acalmar no princípio da gestação, ter uma rotina agitada, fazer muitos exercícios também pode causar o deslocamento da placenta. E mais algo que não me vem agora à memória que causa também o deslocamento da placenta, mas acredito que são 3 ou 4 motivos que causam o deslocamento da placenta, mas na maioria dos casos o deslocamento da placenta passa com o quê? Repouso absoluto, porque às vezes é descobrido através de um sangramento ou através de uma ecografia. Nem todos os sangramentos é deslocamento da placenta, só para que vocês tenham em conta. Nem todo sangramento, perdão, é deslocamento da placenta. Tem sangramentos que são deslocamento da placenta e tem sangramentos que são normais. Então, no meu caso não houve nenhum sangramento, mas tinha deslocamento da placenta. E também eu vou agora aqui explicar, porque eu estou sempre a falar de deslocamento da placenta. Não, deslocamento da placenta deve-se no final da gestação. O doutor me disse, ele como é francófono, não entende muito bem, não fala perfeitamente a nossa língua, disse-me deslocamento da placenta. Deslocamento da placenta acontece no final da gestação, no 3º trimestre. Agora, deslocamento do saco gestacional, que é o que aconteceu comigo, acontece no princípio da gestação. Então, vamos aqui retificar: deslocamento da placenta no final da gestação, deslocamento do saco gestacional no início da gestação, porque o saco gestacional, porque no princípio o saco gestacional está a ser formado e ele cola às paredes do útero para receber nutrientes. Porque são esses nutrientes que a mãe consome que fazem o bebê se formar e se manter saudável. Porque os primeiros 3 meses da gestação são muito importantes. E eu ainda não completei os 3 meses. Por esse motivo, ainda não voltei totalmente à minha rotina normal. E ainda sinto bastante o efeito dos sintomas da gestação, princípio da gestação em mim. Então, esse deslocamento do saco gestacional é muito arriscado e não há muita coisa a se fazer, não ser repouso, a medicação que geralmente é sempre a base de progesterona. Quase todo mundo que eu vi tomou progesterona, eu também acho que é progestão, uma coisa assim, que eu tomei. Então, é um medicamento muito comum e eu já vi vários doutores, já tem vários lugares do mundo a falarem disso nas minhas investigações. Então, já no final do deslocamento da placenta, geralmente, muitas das vezes é levado a uma cesariana de urgência, um parto prematuro, não há muita coisa a fazer nesses casos. No nosso caso, o repouso e a medicação. No caso do final, acaba sendo uma cesariana de urgência ou um parto normal, bem prematuro mesmo.
Então precisa a mulher durante o princípio da gestação e no final da gestação é preciso ter muito cuidado, porque a gestação é uma fase muito delicada. E na minha primeira gestação eu não passei por isso, então não tinha noção de que isso era possível, de que isso podia acontecer. Eu simplesmente achava que eu estou grávida, como foi na primeira gravidez, eu continuei com a minha rotina, viver as coisas normalmente. Só que cada gestação é uma gestação e eu aprendi isso. Eu vou aqui depois gravar um vídeo contando a diferença de uma gestação para outra gestação, porque eu aprendi muito, muito mesmo. Porque hoje eu vejo que a gravidez do Amaury, meu primeiro filho, foi uma bênção, foi totalmente saudável, apesar de que acabei tendo uma cesariana de urgência no final, e eu também farei um vídeo ensinando para vocês, especialmente mães de primeira viagem, algumas coisas para fazer para prevenir uma cesariana de urgência, que foi o meu caso, porque hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu acredito plenamente que nós poderíamos ter evitado. Mas por falta de conhecimento não conseguimos, e também porque estávamos rodeados de muitas pessoas medrosas e tal. Mas eu agradeço a Deus simplesmente pela vida do Amaury, porque foi através dessa cesariana que eu tive o meu filho. Então sou extremamente agradecida a Deus por me permitir passar por uma cesariana e ter o meu filho, porque tem quem passa por uma cesariana e termina sem o bebê, e eu tive a graça. Eu sou tremendamente agradecida a Deus, mas eu acredito que podemos sempre fazer melhor. E é isso que eu vou me esforçar desta vez, fazer melhor. Então, esse é o vídeo que eu preparei para vocês hoje, explicando a diferença do que é o deslocamento do saco gestacional e deslocamento da placenta, quais são as medicações que nós podemos ter, qual é o repouso que nós podemos fazer. No meu caso, como não era grave, eu não fiz um repouso tão, mas se no teu caso estás a passar por sangramentos, porque o meu deslocamento era 20%, tem deslocamento que é 50%, tem que é 75%, que tem mesmo muito risco. Então tudo depende do nível do que você está a viver e da tua fé. Eu usei a minha fé, nós oramos como família, eu e meu esposo oramos, entregamos a Deus e confiamos em Deus, porque Deus nos deu essa vida e Ele tem a capacidade de nos fazer gerar, de nos fazer manter essa gestação. Também fomos ter com os nossos líderes espirituais, com os nossos pastores, explicamos a situação, ele orou por nós. Então nós acreditamos muito no poder de Deus em cada passo das nossas vidas, e é isso que nós fazemos a cada gestação, e nessa não foi diferente. Então eu virei aqui mais vezes contar para vocês como é que está a ser essa fase da minha vida. Fora dos conteúdos normais que nós temos aqui no canal, eu vou relatar toda a minha gestação para vocês. Como vocês sabem, isso não é só o que eu faço para que vocês também aprendam, porque esse foi um vídeo de utilidade pública, mas para que eu também tenha registrado os momentos e eu aprenda ao longo do meu crescimento, e também para que os meus filhos um dia vejam como é que foi a gestação deles, o que é que eu vivi, o que é que passei em cada gestação. Então é isso, Deus abençoe lindamente vocês. Sigam, se vocês não me seguem nas redes sociais vizinhas, o meu nome é Gloriana Mwanza, sigam-me por lá, subscrevam o meu canal, porque eu reparei que muitos de vocês que me acompanham não são inscritos, então subscrevam, porque vamos aprender muito para quem é mãe e para quem também é esposa e quer continuar a manter o seu relacionamento saudável, aquecido e bem, ter uma vida sentimental boa, ter uma vida íntima boa com seu parceiro. É muito sobre isso que nós abordamos aqui no canal. Deus abençoe muito, 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 muito vocês. Eu sou abençoada por ter vocês na minha vida. Beijos, graça e paz, e até o próximo vídeo.